Olá, meus queridos irmãos, minhas irmãs. É motivo de muita alegria poder cumprimentá-los, já caminhando para a conclusão de mais um ano, o ano de 2017, e também a penúltima lição da Bíblia Sagrada que estamos estudando nesse trimestre. Eu gostaria, antes das considerações, de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos, o teu amor, a tua misericórdia conosco, o teu cuidado, o teu carinho que tu tens dispensado sobre todos nós. Senhor, obrigado pela tua direção. Perdoe nossos pecados, Senhor, nossas faltas, de nossos lares representados e de todo o teu povo que habita sobre a face da terra. Santifica-nos, Senhor, na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Capacita-nos à prática e à transmissão dos teus ensinos para o mundo ao nosso redor. Prepare-nos para o teu reino. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vencendo o mal com o bem. É um tema bastante feliz, principalmente porque nós usamos, para nos orientarmos nesse tema, a palavra de Deus, que é eterna. E o mal nós sabemos que é temporário, é sazonal. Chegará o tempo dessa colheita e ele será recolhido para secar e queimará. Será extirpado para sempre e viveremos a eternidade. Voltaremos a fazer parte de uma raça pura e de um reino totalmente, absolutamente pacífico. Mas para alcançarmos esse padrão, hoje precisamos sermos orientados na palavra de Deus de como viver neste mundo cheio de maldade. Como aproveitarmos melhor as oportunidades que o Senhor nos tem concedido ao longo de nossas vidas, antes que seja tarde demais. Porque não tem ninguém no mundo desprovido de missão, independentemente se tem ou não consciência desse fato, se admite ou não esta verdade de que todos neste mundo temos missão. Nada neste planeta foi feito ao acaso. Nenhuma folha cai de uma árvore sem que tenha um propósito. Deus é perfeito e tudo que Ele criou é perfeito. Nós, infelizmente, que vivemos debaixo do pecado, aprendemos a desfazer o que Deus faz. E quando olhamos para a palavra de Deus, aprendemos como nos desfazermos desse aprendizado mundano que nos prejudica o tempo todo e nos leva à perdição, para nos revestirmos de orientações sábias vindas do próprio Deus que nos ama, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu único da espécie justamente para nos salvar. E é a única maneira de poder alcançar vitória é vencer o mal com o bem, tema que estamos estudando essa semana. Para isso temos como verso principal capítulo 12, o verso 2. Diga-se de passagem que o capítulo 12 de Romanos é um culto familiar, social e religioso inigualável, pregado pelo apóstolo Paulo, imortalizado pelo teor da mensagem. Aplica-se a todas as épocas, antes do que ele escreveu, e depois, durante e depois que ele escreveu, até os nossos dias. Como se aplica? Romanos 12, 2 diz o seguinte:
E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Observem 3 pontos básicos da orientação da palavra de Deus. Primeiro, não nos conformarmos. Quando ele aplica com este século, é com século nenhum. O que ele dirigiu para o século dele está servindo até hoje, como eu disse, e o que ele estava dizendo ali já servia desde a queda de Adão. Não se conformar com a vida pecaminosa do jeito que é. Mas qual a solução? A segunda orientação, transformação. Transformai-vos através da renovação da mente. Ter a mente aberta. Não ficar preso a conceitos, convenções e preconceitos. Parar de ficar criando regrinhas para si próprio e para outros. A palavra de Deus, ela é clara, ela é simples. O propósito e objetivo é claro, é salvação. Não tem trabalho, não tem confusão. Não precisa de rodeios. Mas precisamos transformar. E a transformação só vem através de conversão genuína. Aí a mente transforma. Ela passa a viver além do seu tempo. Porque o indivíduo passa a agir como se já vivesse no reino de Deus. Por isso que Cristo falou que aqui nós somos peregrinos. Mas nós, esses que estamos cônscios da nossa missão, do propósito de Deus para a nossa vida. Mas se não renovar a mente, nada feito. Jamais conseguiremos alguma coisa. E o terceiro ponto, não conformar e transformar, justamente para aproveitar o uso e fruto da vontade de Deus, que é perfeita. Ela é exata. Aquilo que nós não respondemos, ela responde. Os problemas que nós levantamos, ela é a solução. A vontade de Deus. Por maior que sejam os nossos problemas, Deus é maior que eles. E quando nos agregamos, nos apegamos à vontade de Deus, nos tornamos amigos, filhos, servos de Deus e o servimos em espírito e em verdade. E teremos a habilidade necessária, sempre, para a honra e glória de Deus, de vencer o mal com o bem. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Segundo tema, culto racional. Outro tema muito feliz esse aqui. Poderia também ser chamado de culto da razão ou culto da verdade. Sabe, meus amados, esse tipo de culto, ele não se compõe por meras convenções ou conceitos ou preconceitos de uma visão mortal, seja do ponto de vista social ou religioso, seja do ponto de vista moral ou legal. Mas esse culto, o culto da razão, ele se compõe da determinação de aceitar e buscar a direção para viver e pregar a verdade crua e nua como ela é. Porque a verdade é a razão divina. Porque um culto ou conduta pessoal embasada numa razão mortal jamais expressaria a razão divina. Uma mensagem também que se aplicaria bem aqui é lembrarmos que numa escola nós aprendemos a lição para fazer a prova. Com Deus, Ele
Ele nos dá a prova para aprendermos a lição. Não tem modo mais prático para nos realizarmos nesse tema. É entender a razão divina. Porque Ele é nosso parceiro. Ele é companheiro de verdade. Ele não nos abandona jamais. Ele está sempre conosco. Antes, durante e depois das provas. Ele realmente está apenas nos dando a oportunidade de nos transformarmos, de nos habilitarmos com seus ensinos, com a sua palavra. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Terceiro tema, pensar com moderação. Aqui agora é uma escola da vida, hein? O que está revelado em Romanos 12, de 3 a 21, é uma escola da vida. O tema, pensar com moderação, de cara nos leva no verso 16, desse capítulo 12, que nos deixa uma ideia, aqui nesse texto, de que pensar com moderação, na realidade, é uma vacina contra as ideias mirabolantes e atitudes precipitadas. É o resultado de pensar com moderação. Além do mais, como citado no verso 3, a sobriedade pessoal, isso ajuda muito. Porque nós lembramos que lá em Apocalipse 17, de 1 a 3, e 1 Pedro 5, 8, ambos comentam sobre esse tipo de sobriedade, que não se refere à bebida alcoólica, mas a embriaguez com o mundo, deixa as pessoas zumbizadas, sonolentas, nesse alcoolismo do pecado e do mundanismo. E a sobriedade compõe, claro, esse tema de pensar com moderação. Procurar sair do zumbitismo, dessa sonolência. Ou seja, ter sobriedade cristã. Ter sobriedade de vida. O terceiro ponto, a unidade cristã. Entender que nós compomos o corpo de Cristo como membros, com todos os nossos talentos e dons. Ninguém deve querer ser mais que ninguém. O espírito de servir, baseado no amor ao próximo e a Deus acima de tudo, deve fundamentar nossas ações dentro e fora da igreja, dentro e fora do lar, dentro e fora do trabalho. No verso 9, nos ensina que devemos amar de verdade, sem falsidade, sem fingimento. Do contrário, não vai haver moderação alguma em nossos pensamentos e muito menos em nossas ações. Um quinto ponto aqui a ser comentado, nos volta a visão para o verso 11, para não sermos vagarosos no cuidado. O que é isso aqui? É uma vacina contra a lesmice. Tem pessoa que é devagar demais, é muito lento. Quando resolve fechar a porta, o ladrão já entrou para dentro. Quando resolve consertar a janela, o ladrão já entrou para dentro. Quando resolve cuidar da saúde, o caixão já está debaixo da cama. Pessoa que não presta atenção na vida. Nós precisamos de deixar de ser lesma, de ser devagar, de ser parado. Não sermos vagarosos no cuidado. Isso é bíblico. Dói, mas é bíblico. Do contrário, paga o preço e é caro. Na maioria das vezes não damos conta de pagar. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Isso é gravíssimo. É um conselho preciosíssimo para pensar com moderação e incluir esse contexto dentro desse tema. Não ser vagarosos no cuidado. No verso 12, jamais perca o foco na esperança, na paciência e na oração. Jamais. Mantenha esse foco. Porque esperança, paciência e oração
São formas amplas de mantermos a mente ativa, pensando com moderação, pensando com equilíbrio, vivendo com equilíbrio e ensinando dessa forma. Sétimo ponto, eu destacaria o verso 13, 14 e o verso 20, que nos ensina a sermos solícitos uns com os outros, corteses, amáveis, e tratar bem mesmo quem nos trata mal. Porque conforme diz o verso 20, isso amontou a brasa na nossa cabeça. Brasa de consagração. Isso mostra que aprendemos a lição do sermão profético. Isso mostra que aprendemos de fato como dar o lado esquerdo para quem já tinha batido no direito. Não é fácil, é engolir de fasto, mas precisamos deixar esse hábito de engasgar com essas coisas, para que possamos estar livres de fato e não nos sentirmos presos a um comportamento rebelde, irritadiço e principalmente num comportamento vingativo, repleto de mágoas guardadas que só nos leva a doenças e infelizmente a apostatarmos da fé. A fé esfria. Nós precisamos dessa brasa na cabeça para que a fé possa ser exposta, possa ser colocada não só no nosso corpo, mas como disse Cristo, colocada no velador, para que todos de longe possam perceber que andamos com Deus. Pense nisso, querido irmão. Pense nisso, querido irmão. E por último, o oitavo conselho relatado aqui nesse texto bíblico, nós encontramos no verso 18. Sempre que possível, tende paz com todos. Meus irmãos, Paulo aqui já tinha consciência que há casos que às vezes não é possível. Mas isso não deve partir de nós. Para nós, devemos sempre fazer o que é possível. Tem pessoa que carrega tanta inveja, tanto ódio, que não consegue ceder espaço para uma relação pacífica conosco. E infelizmente, independente se isso está acontecendo dentro da igreja, ou no lar, ou no mundo, a pessoa que se exclui desses conselhos, infelizmente, mais cedo ou mais tarde, ela chegará à conclusão que o céu não é para ela. Ela chegará à conclusão que ela não faz parte do reino de Deus. Ela, tarde demais, entenderá que agiu errado a vida toda. Fez tudo errado. Mas nós devemos procurar sempre que possível, orando e servindo, de forma a termos paz com todos. E que Deus realmente nos abençoe, meus amados irmãos. Que na nossa vida isso seja possível, para a honra e a glória de Deus. O quarto tema, o cristão e o Estado. Podemos destacar três principais lições, três lições básicas para a humanidade. Primeiro, para a população civil comum, ter humildade e consciência que toda autoridade foi colocada por Deus. Não estamos fazendo mais do que a obrigação de termos essa consciência e agirmos dessa maneira, com respeito às autoridades. Não adianta maltratá-las, falar mal, rebelar. O máximo que devemos fazer é orar por elas e cumprir com a nossa obrigação como cidadãos de qualquer parte do planeta. Estarmos sujeitos às autoridades, evidentemente, desde que não desobedeçamos a Deus. Enquanto estivermos no equilíbrio de obedecermos a Deus, temos a obrigação de reconhecermos as autoridades
constituídas por Deus, porque todas são constituídas por Ele, ainda que alguns não admitam e não pratiquem a justiça. Mas nós, como cristãos, não cabe a nós julgar. Por quê? Porque a segunda lição é justamente para essas autoridades, seja ela governos, servidores públicos, autoridades de qualquer natureza, porque eles têm que ter consciência que foi Deus que colocou eles ali. E um dia vão prestar conta diante de Deus. E tudo que a gente faz de mal nesse mundo, a gente paga aqui mesmo. Além depois de pagar lá fora, se ainda não tiver arrependimento. Porque a Lava Jato, aqui no Brasil, por exemplo, tá dando um trato numa turma danada. Olha, fora de brincadeira, eu não imaginava que com a minha idade eu assistiria alguém construir um presídio e ele gostar tanto que foi morar lá dentro com membros da família, com amigos, etc. Isso é coisa horrorosa, escandalosa demais. E não é só no Brasil que acontece essas coisas, tem acontecido para tudo quanto é lado. Mas essas pessoas que fazem isso, que tira da boca do povo, que morre de fome, que tira a condição de saúde do povo, que comete injustiça, mas como vai pagar cada centavo roubado, cada injustiça cometida, cada maldade praticada? Pessoas de todos os níveis, de todas as escalas da sociedade, tanto nos governos como em empresas privadas, metidas numa corrupção, e não tem consciência alguma, parece que não tem, que um dia vai prestar conta com Deus. Já está prestando e vai prestar muito mais. Ai daquele que não se arrepender. Mas daqui e dali já está aparecendo alguns Zaqueu daqui, dali, e devolvendo milhões e bilhões aí para os cofres públicos. Já é um bom caminho, né? Não é muito por amor não, vai pela dor, mas tá, de algum jeito do outro tá indo, devagarzinho vai chegando lá. E Deus é que vai guiando para a coisa conseguir chegar num prumo mais sensato, mais equilibrado, para a gente viver melhor nesse mundo, até que Jesus venha. Mas nós sabemos que o mundo, infelizmente, vai de mal a pior. E o que a gente pode fazer é ter essa consciência. Então aqui nós já temos uma lição para o mundo civil e uma lição para o mundo público, para o mundo das autoridades. E uma terceira lição é para os criminosos. Quando analisamos do verso 3 ao verso 5, nós estamos vendo aqui que a pena de morte, ela é bíblica. Nós estamos vendo aqui, podemos concluir nessa leitura, que a pena de morte é bíblica. Lá ela é chamada da ministra de Deus na mão do carrasco para executar a ira de Deus contra aqueles que praticam o mal. Meus irmãos, aqui tem um conselho bíblico para que esse planeta presídio, esse abismo de pecado, esse abismo ambiental de quem vive na maldade, possa ter uma condição de vida melhor um pouco, ter uma condição de recuperação melhor. Psicopatas que praticam crimes hediondos de qualquer natureza, independente de ser praticado por psicopata ou não, biblicamente tem um amparo para se praticar, para fazer a limpeza, a exclusão. Porque um psicopata, por exemplo, ele não tem cura, ele não tem conserto, você está lá dentro. Porque praticou um crime hediondo, é soltar, vai praticar de novo. E vai tirar o sossego de quem? De quem ele sempre tirou, da população civil comum. Por isso que a Bíblia deixou isso aqui claro. Não deixou espaço. Nós não estamos julgando, quem julgou foi Deus e constituiu autoridade para isso. Para que faça essa classificação e faça essa limpeza. E vai com isso liberar espaço
para que pessoas que têm recuperação possam de fato recuperar. E não pessoas que têm recuperação se misturar com quem não tem recuperação e esse abismo de pecado ficar mais infectado ainda. Porque o indivíduo entra roubando galinha e sai de lá praticando crime hediondo. Não foi eu que escrevi a Bíblia, está escrito aqui dentro da palavra de Deus. E isso não tem alternativa. E a lei da maioridade também, que pode bem se encaixar aqui dentro, se tem consciência para matar, para roubar, para fazer o que faz, na maioria desses países que a Bíblia foi escrito e que aconteceu a cultura bíblica até hoje, a maioridade está entre 12 e 13 anos. Para homens e mulheres. Alguns países do mundo têm menos, outros têm um pouco mais. Agora, alguns países do mundo, como o Brasil, são 18 anos. E aí, verdadeiros terroristas, mirins, saem dizimando com a paz da sociedade mundial, por onde quer que vivam, por aí afora. E não tem lei que os segure, que os prenda ou que os corrija. Principalmente se tiver psicopata entre eles. Olha, meus amados, o que tem cura, tem cura. O que não tem, não tem. Deus um dia vai passar a régua na história do pecado. E seres que viverem em qualquer parte do universo, mas que se estabeleceram como pecadores, não quiseram se recuperar, serão exterminados para sempre. E essa lição do cristão e o Estado fala muito mais do que o que queremos entender, do que o que queremos ouvir. E a paz que Cristo dá, a principal delas é termos a consciência que ouvimos a razão de Deus, a razão divina que está estabelecida na sua palavra. São orientações bem objetivas que nos projetam num mundo melhor um pouco do que esse que vivemos. E para quem vive lá nesse meio, que está preso, que vive lá nos presídios, nesse planeta presídio, parece que é um mundo diferente lá de fora, a chance de recuperação, enquanto se pratica o tipo de sistema penitenciário que temos no Brasil, a chance de recuperação é mínima. Tem muito projeto bacana que pode ser aplicado debaixo da administração das Forças Armadas para pessoas que de fato querem recuperar. Tantas construções de rodovias, de estradas, de ferrovias, etc, etc, que podem ser usados esse público, ser reciclado, ser treinado para isso, ser habilitado para isso, porque tem uma escola permanente de recuperação. Mas enquanto tiver acumulando, amontoando indivíduos que não têm recuperação alguma, esses que não têm recuperação, o corredor da morte é o tempo que eles vão ter para resolver o problema deles com Deus. Porque com a sociedade já ficou resolvido, não tem mais jeito. Aí se eles resolvem com Deus, o dia que Jesus voltar, ele vai ressuscitar ele e nos apresentar como nosso irmão. Porque ele morreu transformado. Mas infelizmente a conta que ele deixou era muito alta, ele tinha que pagar. Não tem outro jeito. Jesus não merecia o que ele passou. Os próprios ladrões, os próprios companheiros dele de crucifixão tinham consciência disso, que ele não tinha culpa. Estava pagando injustamente e pagando por amor de mim e deles também. Por amor de você também. Mas a pena de morte é bíblica. É um conselho e tanto para melhorar
essa paz que já é tão suada nesse mundo. E ouvir a palavra de Deus, por mais duro que seja, é o caminho mais gostoso para viver a verdadeira paz. Que infelizmente envolvem assuntos polêmicos, às vezes, assuntos que não agradam muito aos nossos ouvidos. Mas a verdade é dura, mas machuca só na hora. A mentira vai machucando, até não tem mais jeito. Mas vamos ficar com a verdade. Vale a pena. As lições apresentadas aqui entre o cristão e o Estado são conselhos sagrados. Não se esqueçam disso. Quinto tema, amar uns aos outros. Entrando com Romanos capítulo 13, verso 8, temos um primeiro conselho. A reciprocidade no amor. Lembrando que lá no capítulo 12, verso 9, sem fingimento. É amar sem falsidade. Ser recíproco realmente. Isso é maravilhoso. Se isso acontecer dentro de casa, na vida conjugal, na vida familiar, na vida profissional, na vida religiosa, maravilha, irmãos. Glória a Deus. Faz com que Jesus volte logo. Mas do contrário, misericórdia. E no verso 9 e 10 do capítulo 13, deixa uma lição muito bacana, dizendo que quem ama, cumpre com a lei, até destaca alguns mandamentos do decálogo, para mostrar que realmente cumprimos com a lei e amamos a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo, quando aprendemos a amar de fato, dessa forma recíproca. E isso é o que temos de amar uns aos outros. O sexto tema, nossa salvação está mais próxima. Aqui nós temos outros conselhos maravilhosos deste tema estudado nessa semana. O primeiro deles, temos que destacar no verso 11, que já é hora de despertar do sono. Lembra da lição lá de trás? Sair do zumbitismo, sair dessa sonolência, ter sobriedade. Segundo, nos despirmos das trevas, dessa mortalha de trevas que adquirimos quando nascemos neste mundo, quando começamos a nos entender por gente, despir disso e nos revestirmos da roupa da luz, da armadura do cristão, citada lá em Efésios capítulo 6, do verso 10 ao 17, que a única forma de vencermos as potestades da maldade que vivem neste mundo e fora dele, perturbando a quem quer que seja, mas sem usar aquela armadura do cristão, sem revestir dessa luz, sem chance. Um terceiro conselho aqui, o mundanismo é fatal, hein? Ele seduz, ele cativa e nos mata. E um quarto conselho aqui, a principal razão para a nossa persistência neste foco é lembrar que a nossa salvação está muito mais próxima do que quando nos convertemos. Porque quando a gente converteu, a gente entendeu que precisava tirar aquela mortalha de trevas e jogar fora. E precisamos nos revestir da luz. Só que aquele mal que nós jogamos fora, ele vai passear por aí. Se ele não achar onde ficar, ele volta para ver se a casa está aberta. Se o coração estiver aberto para o mundo ainda, ele entra e o indivíduo passa a ficar pior do que antes. Muito pior. Por isso, que é um consolo para nós persistirmos na ideia clara de que a nossa salvação, a nossa redenção, está bem aqui, ó, bem pertinho. Muito mais do que quando nos convertemos. Só mais um pouquinho e já estamos chegando lá. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Sétimo tema, um toque de sabedoria. Eu gostaria de ler um trecho da Pena Inspirada
de minha consagração hoje, página 24, que diz o seguinte: na Bíblia está revelada a vontade de Deus. As verdades da palavra de Deus são proferidas pelo Altíssimo. Aquele que faz dessas verdades parte de sua vida, torna-se em todo sentido uma nova criatura. Ele não recebe novas faculdades mentais, mas é removida a escuridão que pela ignorância e o pecado nublava a compreensão. As palavras, vos darei um novo coração, significam, porei dentro de vós um espírito novo, conforme diz Ezequiel 36, verso 26. A mudança de coração é sempre seguida pela visão clara do dever cristão e uma compreensão da verdade. Aquele que dá às Escrituras a atenção cuidadosa e acompanhada de oração alcançará compreensão nítida e julgamento seguro, como se, ao voltar-se para Deus, haja alcançado o nível mais elevado de sua inteligência. Um toque de sabedoria. Preste atenção na palavra de Deus. Preste atenção na vida. Santo Deus, encha-nos do conhecimento da Tua palavra e fortaleça-nos e no amor ao próximo, de forma a exercermos e cumprirmos com a missão que Tu nos tens confiado. É o que te suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.